Vamos lá. Eu comentei com vocês ontem, na live de ontem mesmo, eu comentei sobre o GAP. Então, quem estava assistindo a Shinty não se surpreendeu com essa queda de hoje, que ainda tem mais queda, tá? Pela frente. Nós vamos ir buscar essa região aqui deste gap, nós vamos fechar esse gap. O alvo é 39.300. Então, provavelmente vocês verão Bitcoin amanhã em 39.300, 39.500, tá? E aí você me pergunta: se ele cair até aqui, não, ele vai cair até ali, tá, ele vai cair até ali, porque ele vai fechar esse gap, tá, o gap nada mais é do que um rastro do dinheiro institucional. E aí a gente vai perder a média 8 semanal, temporariamente, que é a linha roxa, tá, a linha roxa. Deixa eu só ver aqui uma coisa, cadê a média 14? Deixa eu só botar a média 14 aqui. Tá faltando a minha média 14. Eu vou botar minha média 14 com cor rasa, tá? Cor rasa. Pronto. Média 14 está com cor rosa, tá? Então, média 14, cor rosa, vai ser o alvo desse movimento de baixa, tá? Então o preço aqui, ó, 39.370, 39.035, provavelmente vai ser esse o melhor ponto de comprar Bitcoin no dia de amanhã e no restante da semana, tá? Nós vamos adentrar em, se a tendência é de alta, se a tendência está de alta e ela por enquanto está de alta, os melhores pontos de compra serão sempre em RSI 240 minutos sobrefentido, tá? Então, provavelmente amanhã nós vamos ter entrada, tá, de compra em BTC, quando ele atingir a linha rasa, tá? A linha rasa. Ó, então a linha rosa é essa daqui, a linha roxa é a média 8 semanal, a média 14 semanal é hoje a principal média de suporte do Bitcoin, tá. Por quê? Porque foi a média ao qual ele testou várias vezes e não perdeu esta região, certo. Então nós temos a média 14 hoje sendo a principal média para segurar e no futuro aqui resistência, tá. Bom, nós temos 2 opções aqui, tá. Alguém pode fazer um trade curto, vender agora e tentar recomprar a 39.000 aqui, 200, 38.000, tá. Ou, né, esperar o mercado para comprar mais, que é o que eu venho falando, que só existe compra esse ano, tá. Então você espera o preço chegar aqui nesse ponto, compra. Por quê? Porque mesmo que o mercado inverter de uma tendência de alta para uma tendência de baixa de curto prazo, é bem provável que após derretimento na média 14, ele segure aqui na média 14, teste essa região como suporte perdido como resistência, e no momento de apontar para baixo, você pode sair fora, aguardando ele em 3 meses até 6 meses voltar para os suportes majoritários, tá. Então, onde estão os principais suportes para o Bitcoin, pessoal? Onde estão os suportes principais para o Bitcoin? O principal suporte para Bitcoin hoje é 39.000, tá, então 39.200 a 38.300, tá, até 38.300. Esse é o principal suporte hoje para o mercado para o Bitcoin, ok? Mas nós temos uma armadilha aqui, depois eu vou mostrar a armadilha, tá? Então o que acontece? Existe a possibilidade do mercado fechar o gap de curto prazo, trazer o movimento para tirar o excesso de apostadores de alta, liquidar as posições, ele dobra o canal para baixo, certo? Dobra o canal para baixo. Então ele faz o movimento dobrado para baixo e depois, dependendo da força da tendência, ele continua movimento de alta, certo?
sendo um excelente ponto de compra aqui, região de sobrevenda no gráfico de 4 horas, tá. O que pode acontecer amanhã? Dependendo da queda de amanhã e da queda dos próximos dias, perdendo esse suporte, oportunidade de compra nesse primeiro pullback, tá. Como nós não podemos prever o futuro, nós somos incapazes de perder o futuro, existe ainda a outra possibilidade dele perder aqui, volta a testar como resistência, no momento que ele embicar aqui e perder mais uma vez os 38.000, ele busca os $30.500, tá. Então no momento que ele embica, isso aqui levaria meses, tá. Então levaria 2 a 3 meses de correção, tá. 2 a 3 meses de correção. Então esse é um bom ponto, esses são 2 bons pontos para compra, tá. Tanto 38.000 é um excelente ponto para compra, quanto se acontecer dele inverter tendência e testar topos anteriores como suporte semanal, ele vai ir lá testar a média 200, sendo então a média 200 a principal região de compra futura, tá. Que vai demorar para ele chegar até a média 200, pelo menos tende a demorar para ele chegar na média 200. O que significa que o fundo do Bitcoin este ano pode ser os $30.500, tá. O fundo do Bitcoin pode ser, $30.500. Se ele perder esse suporte aqui de 30.500, aí nós vamos ter pouco mais de problemas. Por quê? Porque daí o alvo vai ser a média 400, $17.000 por unidade. O que seria uma coisa muito interessante se acontecesse, tá? Porque ele pode acontecer de buscar a liquidez dos apostadores de alta que estão aqui, ó, onde tem 20, 30, 40 milhões em jogo aqui nessas regiões, tá? Então, o fundo do Bitcoin, na minha opinião, é sempre a média 400. Por quê? Porque foi estabelecido que nesse ciclo, tá? Se você pegar o gráfico mais longo do Bitcoin, deixa eu só diminuir aqui que tá cheio de linhas aqui maravilhosas, certo? Ficou estabelecido o seguinte, ó, BLX aqui, ó, vamos pegar BLX. BLX é o gráfico mais antigo do Bitcoin, tá? É o Bitcoin mais antigão aqui, o gráfico Bitcoin antigão. A média 400, ela vai estar percorrendo aqui embaixo, ó. Aqui, ó, perdão, aqui, ó. Ela vai estar aqui embaixo, tá? Então aqui passa a média 400. Se o preço voltar para a média 400, aproveita que vai ser a oportunidade última da vida de comprar Bitcoin barato, tá? Dependente da velocidade que isso aconteça e tal. Então, média 400 mais ou menos está em $17.000, $18.000, ela vai subindo lentamente, né? Porque a tendência de longo prazo é de alta, certo? E nós estamos lutando contra o tempo, não contra o preço. Então, se o preço embicar aqui e perder os 32.000, 30.500, é possível que ele vá cair para 17.000, tá? Vai depender muito da velocidade da realização de lucro, vai depender muito de uma força anormal do mercado, mas a melhor média de todas para compra, pessoal, é a média 200, tá? Que é a média amarela, certo? A média amarela de longo prazo, a média de 200 semanas, quando ela está apontando para cima é tendência de alta, toda correção que surgir é entrada, é compra, certo? Então, uma coisa que eu já estou pronto, tá? Eu deixei o contato da Camila P2P na descrição aí para quem quer comprar cripto junto comigo aqui. Por quê? Porque provavelmente essa semana vai dar a oportunidade da gente comprar Bitcoin barato a 38.000. Certo? E eu não sei se ele vai perder os 38.000. Aí só as forças do mercado, da natureza do mercado vão determinar se, ele perde os 38.000, porque 38.000 é a média de 400, a média de 14. A média de 14 no bear market ela serviu como principal resistência, e agora numa tendência de alta é o principal suporte, tá? Então média de 14 semanas é o principal suporte para o Bitcoin no curto prazo. Então, se estamos otimistas com a alta do Bitcoin para longo prazo, médio e longo prazo, média 400 é compra,
tá 39.200. Tá 39.200, excelente preço para comprar Bitcoin a moeda da praia, certo? E aí qual é a pegadinha, certo? Qual é a pegadinha? A pegadinha é dominância do Bitcoin, tá? Porque a dominância do Bitcoin aponta o seguinte, aponta que se ele testar a média 200 como resistência, médias de curto prazo, média de 21 dias, média de 8 semanas e média de 14 semanas, apontando agora para baixo, significa que estamos diante, supostamente, de uma altcoin season, ou seja, a dominância do Bitcoin pode cair. O que que acontece geralmente quando o mercado derrete? A dominância do Bitcoin sobe, por quê? Porque o Bitcoin ele tem mais tamanho de mercado, as pessoas começam a trocar ou altcoins por Bitcoin ou altcoins por dólar. Muito bem, se a gente se manter abaixo da média 200, então se na situação da gente se manter, como ele está nesse momento agora, se ele se manter e perder a mínima de 50% e o Bitcoin começar a perder, significa que as altcoins vão subir, que é a tese que eu estou tendo agora, tá?